Nós estamos naquela nossa trajetória de seguirmos os passos de Jesus através da Bíblia Sagrada, para entendermos aonde Jesus pisa, para nós e aprendermos com Ele. E nesse intuito, hoje nós começamos nessa caminhada num assunto muito forte, que é algo que mexe muito, a gente tem visto isso desde a época de Jesus e principalmente nos dias de hoje. Eu não sei o que essa imagem remete a você, mas essa imagem vem falar de opressão. É sobre isso que Deus quer falar conosco, sobre a questão da opressão. A opressão é uma realidade vivida por muitas pessoas. Muitas pessoas têm tido uma vida sob opressão. Eu não sei o que você entende, mas opressão é quando você está sujeito a alguém ou a alguma coisa. Quando você está sendo manipulado contra a sua própria vontade. Nós temos visto muitas pessoas sendo oprimidas. Essa opressão, ela vem dentro de um processo que pode ser de uma dependência química, pode ser de um processo de depressão, mas você tem um agir que não é por sua vontade. Então você está sendo oprimido. E quando a gente olha, grande parte dessa opressão que existe, ela é feita e ela existe por manipulação de espíritos demoníacos. Nos dias de hoje, pouco se fala sobre isso pela questão dos espetáculos que a gente tem visto em alguns lugares, pessoas que têm colocado isso de uma forma tão assim deturpada, né? Brincando com coisa séria, mas isso é muito sério, Então, nós precisamos entender isso. A gente tenta entender a mente humana, a gente tenta entender as dificuldades que as pessoas passam, e de todas as formas possíveis, fazendo uma análise da vida da pessoa, né? Do que ela está passando, de tudo, para tentar entender. Mas a grande parte da opressão que existe, ela é de ordem espiritual. E isso acontecia na época de Jesus com muita frequência. Era algo corriqueiro da época de Jesus Cristo. Nós vamos ver muitos textos sagrados, nós vamos ver um próprio discípulo de Jesus, Judas, quando Satanás entra nele. E o interessante dessa passagem é que quando Satanás entra em Judas, não é perceptível aos olhos humanos. Ninguém percebe. Judas não muda a aparência dele, o comportamento dele, a voz dele, o agir dele, não. Mas ele estava sob opressão. Satanás começou a dominá-lo. A gente vai ver um texto que diz que Jesus chegava, as pessoas chegavam e ele tratava de todos, e muitos endemoniados. Isso acontecia demais. Eram muitas pessoas que viviam sob essa opressão. Na ótica dos dias de hoje, nós íamos ver pessoas com algumas manifestações de tristeza, de confusão, mas na época de Jesus, aquelas pessoas, quando chegava ali, o diagnóstico de Jesus Cristo era opressão demoníaca. Era pessoas vivendo sobre um domínio não próprio de si mesmo, mas de um espírito maligno. O interessante, que olha esse texto sagrado ali de Lucas, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Na sinagoga, dentro da igreja. Então você vê que o inimigo, ele age ao derredor. A igreja não inibe a presença dele. Inclusive há muitos púlpitos dominados por ele. O texto sagrado diz isso. Ele vai se transvestir em anjo de luz. O outro texto diz que o homem de quem havia saído os demônios suplicava que o deixasse ir com ele. Então eram muitas as passagens que mostram pessoas que viviam sobre uma opressão espiritual, demoníaca. Isso era muito comum. As pessoas viviam assim. Pessoas que não conseguiam ter uma vida normal, pessoas que não conseguiam ter uma fidelidade, ter um domínio, eram violentas, pessoas que não conseguiam ser honestas. Então essas pessoas, à época, eram pessoas que estavam, quando o texto sagrado nos traz, eram pessoas que estavam sob domínio espiritual, maligno. E aí isso mudou?
Não é mais assim? Era o diagnóstico que era dado errado à época? Será que Jesus não conhecia? O texto sagrado colocou aqui, porque esse povo não sabia o que era, então colocou. Mas não é isso aqui. Será que a Bíblia está errada? Quem está certo é hoje, os escritores dos dias de hoje? O que será? Será que esse tipo de coisa mudou? Esse tipo de opressão, ela não existe mais? Ou então ela não é tão comum? Ou ela é incomum? Será que não existe mais isso? O inimigo, ele não entra, ele não mexe, ele não influencia, ele não perturba mais? Isso já não é? Isso é questão mais processos químicos, ou então é mesmo problemas de debilidades mentais, da questão cognitiva? Será que é isso? Será que não existe mais a opressão? É interessante que eu voltei para a sala de aula e estou fazendo um curso que trata sobre essas coisas, e nós estávamos tratando disso e eu não consegui ficar quieto e eu falei a respeito de Jesus Cristo, mas de uma forma não religiosa, mas uma forma da qual Jesus expõe a colocação. E é real, é verdade. Não tem como você fugir disso. Não existe isso. É lógico que todo mundo tem que ter ética. O próprio pastor Roberto fala que quando a gente vai nos depararmos, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai se deparar, porque as pessoas já chegam e saem repreendendo. Não é assim que funciona. Precisamos ter o discernimento, precisamos estar buscando a presença de Deus para tratarmos disso. Mas será que isso se tornou incomum? Olha só aqui que o evangelista João diz na sua primeira carta: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vivemos num mundo que está sob a influência de Satanás. Foi entregue a ele. O mundo vive sobre a sua influência e do seu ardil exército numeroso e totalmente organizado. Pensa numa instituição organizada, é a instituição do inimigo. Eles são muito organizados. Eles são bem, eles não dormem. Eles fazem o que tem que fazer. Então esse mundo vive sobre uma influência maligna. Então o inimigo tenta oprimir, tenta manipular todas as pessoas fragilizadas, ou ele fragiliza essas pessoas. Então a gente vive no mundo sobre a influência dele. E ele é real, ao derredor. Pedro vai falar sobre isso. Ele está ao nosso derredor. Isso é muito, muito, muito real. Você acha que por que você, às vezes, quando está escutando a palavra, alguém te tira a atenção? Você acha que é normal? É só um descuido? Você ficar mexendo assim, às vezes, olhando uma coisa que não tem nada a ver, você acha que não tem uma influência? Você não ter vontade de vir para a igreja? Você acha que é o quê? Você não ter vontade de ler a Bíblia? Por que você tem tanta vontade de mexer no celular, de olhar porcaria? Por que a pornografia se tornou algo tão comum, inclusive no meio das crianças? Você acha que isso quer o quê? É apenas uma questão porque o mundo evoluiu e essa evolução não passa por uma ordem espiritual? Segundo a Bíblia Sagrada, o nosso problema não é essas questões que nós tratamos aqui, de carne e de sangue. O nosso problema não é um emprego para ter o que pagar a mensalidade da escola, o aluguel, comprar as coisas no supermercado para comer, as coisas nas lojas para nos vestir. Não, o nosso problema é de ordem espiritual. Por quê? Porque nós somos espirituais. O mundo, ele não é esse mundo físico aqui que nós vemos com os nossos olhos. O mundo é um mundo eterno. A eternidade existe. E isso para quem crê. Eu estou falando para pessoas que creem na palavra de Deus, inerrante, perfeita. Então, ela nos orienta disso e nós vivemos de forma desorientada. Então, as coisas não mudaram. Nós estamos ainda, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele vai mostrar com clareza, ele vai dizer assim, olha lá o que ele diz. Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Porque as carnes, as coisas que eles ofereciam aos outros deuses, Deus não existe outros deuses. Não existe santos.
tudo quem recebe isso é demônios. Ele toma posse disso. Então Paulo está falando, eu não quero que vocês vão lá para vocês terem comunhão com ele. O que ele está dizendo? Os demônios estão por aí, cuidado para você não estar tendo comunhão com os demônios. Tem gente que pergunta assim, pastor, será que tem problema em ir para tal lugar? O que esse lugar vai ter? O Espírito Santo? Ou nesse lugar você vai ter comunhão com o demônio? Que tipo de conversa na tua mesa, na tua roda, na festa que você vai, tem? A gente pensa que é tudo inocente, que não funciona. E aí a gente vê a realidade das pessoas, a mente das pessoas, a opressão que as pessoas estão vivendo, porque vivemos num mundo sobre opressão. Então isso é uma realidade muito nítida, com uma clareza muito grande. Sempre aconteceu, não deixou de acontecer. Hoje mais do que nunca, a gente percebe. Por mais que a ciência lute, estude, se levante, ela não consegue trazer respostas. Ela não consegue. Fazem de tudo, buscam tentar explicar aqui e ali, mas não conseguem entender. Por que pessoas ficam de forma tal? Por que as pessoas são tão ansiosas? E Jesus Cristo tratou disso. Eu não quero que vocês fiquem, não se preocupem com essa vida. Ele deixa com isso uma clareza absurda. Aí um dia desses nós estávamos até conversando a respeito de oração. Eu falei, a gente não deve orar por nossa vida. Não, pastor, mas a gente tem que pedir. Não, Jesus falou que você não deve se preocupar com isso. Porque isso vai gerar ansiedade. Ansiedade. Você se preocupa com o dia do amanhã, aí o amanhã chega, aí você se preocupa e você vai virar uma pessoa ansiosa. E aí alguém vai dominar você. Quem tenta nos gerar ansiedade é o inimigo. Então Jesus fala, não fique preocupado com isso, busque antes o reino de Deus. Aquilo que você não consegue alcançar. Então aquilo você vai estar o tempo todo buscando. Então isso é muito real. O apóstolo Paulo nos deixou, nos orientou sobre esse perigo de estarmos aqui e você está tendo comunhão. Você pensa que é uma coisa inocente? Não é. Você está tendo comunhão com eles, com os demônios. Mas quando a gente está seguindo a Jesus Cristo, nós estamos caminhando com Jesus. Isso aqui foi só uma preparação para essa caminhada, porque Jesus Cristo vai se deparar com uma situação dessa. Então, eu quis só trazer para a gente entender, quando a gente está seguindo essa caminhada com Jesus Cristo, andando junto com Ele, Jesus vai passar por uma cidade. Ele vai passar por uma cidade chamada Magdala. Essa cidade é uma pequena cidade à margem do mar da Galileia, pequena. Nós conhecemos uma personagem que a gente pensa que é o nome dela, mas não é, porque ela é deste lugar, Magdala. Então Jesus está passando por essa cidade ali. Quando ele está ali seguindo, andando por ali, ele vai passar por uma pessoa, ele vai ter um encontro com uma pessoa que está vivendo sob uma forte opressão naquela cidade. Jesus vai chegar ali e ele vai se deparar com essa pessoa que está vivendo assim uma opressão absurda e terrível, algo assim inimaginável. O texto sagrado lá de Lucas diz o seguinte: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidade. Entre elas estava Maria de Magdala. A gente passou a chamar Maria Madalena. O nome original é Magdala, porque ela é da cidade de Magdala. Então, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos. A obra não é feita sem sustento, só para lembrar aqui essa deixa. O próprio Jesus Cristo tinha alguém que bancar ele, então a obra não anda sozinho. Tá, parênteses, voltamos. Então, prestem atenção. Aqui vai mostrar, aqui não, a história não conta esse encontro que Jesus teve. Jesus andou por todas as cidades. Onde é que Jesus encontrou Maria? Em Magdala. E quando ele encontra com ela ali, ela estava sob opressão, mas não era uma opressão comum. Ela não era uma pessoa apenas triste.
Não, a opressão dela era um negócio absurdo. Ela estava sendo oprimida por 7 demônios. O texto sagrado faz questão de ressaltar isso. 7 demônios. Jesus tira de lá 7 demônios. E eu não sei se você sabe, mas na literatura do povo hebreu, literatura judaica, número tem uma importância absurda. Ele fala muito mais do que a própria a quantidade. O número para nós é quantidade, né? 2 é porque são 2 cadeiras, né? 7 a gente vai imaginar 7 demônios. Não, o número ele vai muito mais além. 7 é um número completo. Todas as vezes que se menciona 7 é porque é uma completude. Ela estava totalmente dominada. Então significava que ela estava sob uma opressão total por todos os lados. Por todos os lados. O inimigo ele usa das suas artimanhas, dos seus ardis para oprimir, para possuir, para dominar. E nós precisamos ficar atentos. Porque como foi que 7 demônios entrou? Porque você vai cedendo aos seus desejos sexuais, você vai deixando de querer lutar para trabalhar, para conquistar, você acha que vai demorar muito, aí você vai e rouba, você vai e mente. Tudo isso é sobre uma influência. E o inimigo vai te possuindo. Às vezes a gente pensa possessão, incorporação, e não é. A grande maioria não é. É possuindo de ele. Lembra daquela imagem inicial? Da marionete? É o que o inimigo faz. Ele te possui, ele te domina. E ele usa diversas formas. Uma da forma maior que ele gosta de usar é as riquezas. É o dinheiro. Ele domina as pessoas com o dinheiro. Por isso que o texto sagrado chama de mamon. Como se fosse um Deus. Então o inimigo ele vai usando dos seus ardis, ele vai usando das suas armadilhas, então ele vai fazendo você entrar, não, você acha que você pode fazer, você pode ter qualquer tipo de relação, e você cai nisso, e alguém está te dominando, porque nós não vivemos nesse mundo, você pensa que você vive por sua escolha, não é, querido, não é. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, a gente ficaria talvez louco, mas não é assim, é sempre por manipulação. Você não vira para a direita porque você decidiu virar para a direita. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Hoje nós estávamos conversando, eu e o pastor Roberto, ele contando uma história, e ele mandou um motorista para lá, e o motorista chegou lá, e de repente alguém mandou uma notícia que ele tinha que voltar. Então tá bom, ele foi só para ficar cuidando da irmã Sofia, e voltou. Mas ó, por que ele voltou? Não foi acaso, foi providência, porque ele ia ficar à toa lá. Ia ter só gastos financeiros, então... Por isso que em tudo o crente, ele dá graça em tudo. Ele vai sair, o pneu furou, opa, glória a Deus por isso. Não acontece, não existe coincidência, não existe acaso para quem crê na palavra de Deus. Não existe isso, não existe. É por isso que temos que estar atentos. E por que eu quero fazer isso? Ei, não, mas está errado isso. Por isso que precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque o inimigo vai usar de diversas formas para nos seduzir. Preste atenção, muitas das vezes a gente fica endividado porque a gente começa a fazer compra que não precisa fazer. Quem que está nos induzindo a ficar olhando? Você acha que é quem? Quem você acha que é? É o inimigo. Então ele tem a usar dele para quê? Para te possuir. Aí ele vai te possuindo de diversas formas. Ele usa de diversas coisas. Tem um filme que é muito interessante, Advogado do Diabo, e o diabo no final ele fala assim, vaidade, o meu pecado preferido. Como o inimigo usa a vaidade para nos prender e nos dominar, nos possuir. E Maria Madalena estava possuída e dominada em todas as áreas da sua vida. 7 demônios, completa. Ela foi se deixando cair, então ela vivia numa opressão, ela não conseguia fazer mais a sua própria vontade. Você quer ver uma pessoa que estava possessa, que não tinha domínio, e o dinheiro fez isso com ela? Ele queria seguir a Jesus Cristo, mas não conseguiu, porque ele não tinha domínio, porque ele tinha muito dinheiro.
Na Bíblia Sagrada é conhecido como o jovem rico, que ele já não era mais jovem. Jesus fala, vai, vende tudo que tem, ele não consegue, ele já estava sob domínio, ele já era dominado. Então Maria Madalena estava totalmente dominada, ela estava totalmente possessa. Então você precisa entender isso, porque o que foi apresentado, as pessoas fazem os espetáculos para atrair pessoas, a multidão vir para a igreja, aquela possessão de virar para trás. Não, olha a Bíblia Sagrada. O diabo não discute com Jesus Cristo. Olha para Judas. A maioria das possessões não eram assim. Tinha possessões que a pessoa estava lá, uma força sobrenatural, podia botar corrente, ele quebrava aquele que morava no cemitério. Mas não é todos que são assim. Ali a gente vê pessoas desse jeito no nível de hoje, é loucura. Na época de Jesus era possessão. Ele estava sobre um domínio. Estava sobre um domínio. E eles estavam todos, não mais ao redor, mas ao redor dele, próximos a ele, dominando total. Então, precisamos ficar atento a isso, porque essa possessão não é algo que você percebe, mas você está sobre esse domínio. Preste atenção, por que você está andando com determinada pessoa? O que foi? Mas vem cá, que essa conversa que eu tenho com essa pessoa me edifica? Eu estou sentando aqui todos os dias e conversando, não me edifica em nada. Preste atenção, para agora, fala, deixa eu escutar. Rapaz, eu estou ouvindo isso dessa pessoa, estou tendo esse... Espera aí, ardiu, você está sendo amarrado, está sendo levado. Aí você pensa que não é nada, daí a pouco essa pessoa vai te levar para um jeito, adulterou, usou droga, roubou. Eu escutei esses dias um testemunho de uma pessoa que me contou há muitos anos atrás, ele sentado com a turma de amigos, ele da igreja, achava que não tinha nada, e vai, e aquilo não tinha nada de Deus. E de repente os caras começaram a conversar, vamos fazer um assalto, foram fazer um assalto, acabou com a vida dele. Quem que estava dominando ele? São armadilhas. E Maria Madalena entrou nisso. Ela estava totalmente sobre esse domínio, totalmente oprimida. E aí, o que fazer quando se chega nesse nível? Uma pessoa assim tem esperança? Que existe esperança para as pessoas que estão sobre essa possessão, totalmente possuídas, sabe? Pessoas que estão afundadas em diversas, sabe, sendo manipuladas, ou adulterando, ou roubando, sabe? Ou no vício de vaidade muito grande, sabe? Pessoas que não, uma impulsão, e aí o estudo vai demonstrar cada coisa dessa, cada transtorno desse tem um nome. É de comprar demais, é de ver muita televisão. Será que pessoas assim têm esperança? Aos olhos humanos a gente percebe que não, mas tem, sim. A prova é a própria Maria Madalena. Jesus é a esperança. Quando Jesus chega naquele lugar, ele chega carregado de amor e de compaixão. Nós precisamos entender isso, para a gente entender como que a gente pode agir na vida dessa pessoa. É com amor. Quando Jesus ele andava carregado disso, de amor, de compaixão pelas pessoas. Ele não ia ali mecanicamente, ele sempre carregado disso. E isso tem um poder absoluto e total para gerar o quê? Libertação. É o amor que consegue fazer isso. Se você conhece alguém que está passando por isso, se carregue de amor, se aproxime de amor. E aí amor é o que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, nós vamos ver, é algo muito profundo. Se carregar de amor não é de um desejo, querido, mas não, é de renúncia, é de estar ali junto com aquela pessoa, é de sofrer junto com aquela pessoa, é de suportar tudo com aquela pessoa. É isso que liberta, é de não desistir. Eu já escutei de uma mãe que me procurou com os olhos cheios de lágrimas, falou, pastor, é pecado eu desistir do meu filho? Eu falei, querida, por favor, não me pergunte isso. Ela chorou há muitos anos atrás, porque o filho dela estava num processo de droga, assim, era um negócio que não tinha mais jeito, ele entrava dentro de casa, ele roubava tudo, ele batia, assim um negócio.
E ela falou: não pode, não desista, nunca, morra junto com ele. Mas não desista. Você já pensou, se você que é mãe desistir, que esperança esse filho vai ter? O amor não desiste, o amor tudo suporta. E é isso que traz libertação. Você já pensou, você chegar, como que era essa figura de Maria Madalena? Como que Jesus a encontra? Ele não desiste. Como ele não desistiu de mim, de você, de nós, ele não desiste. Sabe, a religião, ela tenta nos afastar. A gente erra e o lugar que menos você pode errar dentro da igreja, aí a pessoa vai para fora. Não, não faça isso. É junto com Jesus, é sempre com ele. Ele não desiste de você. Ele te perdoa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai te perdoar todos os dias, a todo instante, até a última oportunidade, que é quando você der o teu último suspiro. Ele nunca desistiu de Judas. Ele já sabia que Judas o ia trair, ele já sabia que Judas o roubava, mas ele não desistiu. Até o último instante. Ele chama Judas de amigo. Ele não desiste. Então nós não podemos desistir, porque Jesus é a chave da libertação. É a presença dele que traz o quê? Luz no meio dessas trevas. Então nós precisamos ser a presença de Jesus na vida das pessoas assim. Nós precisamos ser essa luz. E o que vai ser essa luz? Esse amor. Sabe, de você estar ali, de você se colocar, de você, sabe? E isso muitas das vezes cansa, porque não é a pessoa que está sobre esse domínio não é um processo fácil. Mas a libertação acontece. Madalena, ela tem uma vida, Maria, ela vai ter uma vida completamente transformada. E aí, quando ela passa por essa transformação, tudo que a oprimia, ela deixa para trás. Ela começa a seguir o quê? A Jesus Cristo. Ela deixa tudo e segue a Jesus Cristo e vira o quê? Uma discípula de Jesus. Uma das principais, toda hora o nome dela sai. Para quem que Jesus aparece quando ele ressuscita? Ela é importantíssima, ela é mencionada. Tem algumas igrejas que chamam ela de apóstolo. Não, isso não. Isso não. Mas ela foi discípula de uma suma importância. Para o nome dela ser descrito tantas vezes, querido, porque ela passou por essa libertação, uma transformação total. Então, por mais que a opressão seja grande, se liberta, se transforma. Isso acontece. Só não pode haver desistência. Por onde Jesus andava, ele libertava as pessoas, todos. Não ficava ninguém oprimido, ele já ia libertando todos, pelo amor, pelo ágape. Não é esse amor comum, é o ágape. Ele é a arma que liberta as pessoas da opressão. Então a gente não pode, num processo de libertação de pessoas que estão oprimidas, agir com sequidão de coração, mecanicamente. Sabe, apenas remédio, isso, não, precisa ter. Tem pessoas que estão tão assim, que empurram, joga lá, deixa outro resolver. Não faça isso. A pessoa precisa ter esse apoio, porque é um processo que você já não tem mais domínio, é ordem espiritual. Então a guerra é espiritual, é orar, é jejuar, é buscar, é sofrer junto. Foi assim que Jesus Cristo libertou Maria Madalena. Foi assim que ele trouxe essa libertação, não só a ela, mas a tantos outros. Então Jesus traz libertação. Então nós precisamos aprender a vigiarmos. Lembra que Jesus disse que a carne é fraca, nós precisamos vigiar. O inimigo nos cerca de todos. Não pense, não viva a sua vida de achando que não tem nada a ver. Tudo tem tudo a ver. Tudo, absolutamente tudo. Preste muito cuidado. Uma armadilha não é uma coisa que espanta, é uma coisa que atrai. O que a formiga gosta? De coisa doce. Então você não vai botar uma armadilha com coisa que não seja doce, é com coisa doce. O rato gosta de queijo. Vai ser um queijo adulterado que vai servir para a armadilha, vai ser colocado lá. Do que a gente gosta? O que o inimigo vai fazer nas nossas vidas? Então nós precisamos estar atentos, prestar muita atenção.
Então, quem que tem que ter domínio sobre as nossas vidas? Jesus. Palavra. Como que eu tenho que agir? Não, assim não. E aí você tem libertação. E anda junto com Jesus Cristo. Porque o inimigo não desiste. O inimigo não desiste. Jesus Cristo fala para um que ele expulsou e falou: olha, cuidado para você não pecar novamente, para não te acontecer coisa pior. Porque você vem, Jesus limpa a casa, deixa tudo, e você desiste, aí ele vem com toda a ferocidade dele, para realmente destruir. E aí Jesus continuava caminhando. Jesus passou por muitas cidades, mas é interessante que Jesus passou por algumas cidades, e as cidades recusaram a luz de Jesus Cristo. As cidades recusaram, as cidades pessoas, a libertação que Jesus oferecia. Apesar de todos os milagres que eles faziam, as pessoas recusavam o agir de Jesus Cristo na vida dela. Recusavam a sua palavra, não se arrependiam dos seus maus caminhos. Jesus passou por algumas cidades e foi tratado assim. Corazim e Betsaida foram cidades assim. E Jesus Cristo pregou, fez milagres, maravilhas, mas não houve mudança naquela cidade. O texto sagrado vai nos dizer isso. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus chega naquela cidade, Jesus opera naquela cidade, Jesus faz milagre naquela cidade, é real a presença, mas as pessoas continuavam com a sua vida do jeito que era. Não se submetiam ao jugo de Jesus, ao senhorio de Jesus. Lembre-se, você não é senhor de você mesmo. Você não é. Eu tenho que escolher um senhor para a minha vida. Lembra que o texto sagrado diz que não dá para servir a dois senhores. Mas um senhor você vai ter. Um senhor você vai ter. E as pessoas não queriam se submeter ao senhorio de Jesus. Não queriam aceitar aquilo. E aí Jesus Cristo, olha o que ele vai dizer para aquela cidade que não quis se submeter àquilo ali. Quer dizer, olha só como que Jesus age. Ele diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que vos se fizeram, há muito tempo que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinzas, que era o símbolo do arrependimento naquela época. Quer dizer, nós precisamos aprender uma coisa: Jesus Cristo, ele é amor, mas Jesus Cristo é justo. Ele é justo. Significa que a cobrança e o julgamento que Jesus Cristo vai fazer não é igual para todos. Não. Tem pesos e medidas. Pesos e medidas. E nós que entregamos isso a Ele. Então, a gente precisa entender. Jesus vai deixar essa passagem, ele vai deixar com isso com uma clareza muito grande. Essas duas cidades tiveram oportunidade que essas outras duas não tiveram, Tiro e Sidom. Cidades completamente violentas, que não receberam, não tiveram a visita de Jesus, não conheceram Jesus Cristo no passado. Elas não tiveram essa oportunidade. Então, a oportunidade que temos de libertação da presença de Jesus, de nos entregarmos ao senhorio de Jesus, nós não podemos perder ela, porque isso é muito, muito sério. Porque tem pessoas que não têm essa oportunidade. Elas não conseguem ter a mesma oportunidade que você tem. Imagina, olha onde é que você está, sentado de forma confortável, aqui ó, relaxado, escutando Jesus falando com você. Imagina milhões e milhões de pessoas que não têm essa oportunidade. Uma hora dessa estão numa cela, trancafiados, um calor. Imagina como está a mente dessas pessoas. Estão em leitos de hospitais, estão nos seus casebres, passando fome, sendo violentados. Então não é todo mundo que tem a mesma oportunidade. Então Jesus está falando naquela cidade: ai de ti. Esse ai representa quando o ai sai, quando ele é pronunciado, é uma acusação
misericórdia o que vai acontecer. Ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele não está falando da cidade, não é a cidade, são as pessoas que Jesus está mencionando ali. Então eu não posso perder essa oportunidade. Jesus, ele vai usar esse critério para julgar a cada um de nós. É conforme o que eu recebi, é conforme aquilo que foi colocado a mim. Olha só o que ele diz: mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Outro peso e outra medida. Você acha que todo mundo vai ser julgado igual? Não. Jesus está dizendo, olha o que eu fiz com vocês. Olha lá, eu estou todo domingo falando para vocês, dando exemplo para vocês. Os milagres acontecendo, testemunhos sendo dados. Estou falando, estou dando oportunidade de vocês estudarem toda terça-feira. Eu dou oportunidade para vocês ouvir. E aí? Aquela fulana tal lá, se tivesse essa oportunidade, com ela vai ser menos rigoroso que com você. Você está recebendo, você está ouvindo, e não muda por quê? Não se arrepende por quê? Por que continua sobre esse domínio? Por que não deixa tudo e agora se coloca sobre o meu senhorio? Não houve arrependimento, não tem arrependimento. Aonde a presença de Jesus chega, aonde ele está, aonde ele passa, a cobrança é maior. A cobrança é maior. Aonde nós temos a oportunidade. Olha, gente, é por isso que eu falo. O Denilson sempre fala assim: quem lê esse livro muda de vida. Ele tem uma concepção completamente. O homem do céu, né? É assim: o que aquelas pessoas na China fizeram para poder ouvir o Evangelho? Que loucura era aquilo? Que era aquilo? Aí você acha que é a mesma forma que vai ser para eles, vai ser para nós? A gente pode não estar gostando daqui, vamos alugar um outro ponto ali, vamos alugar outro ponto acolá, sabe? Qualquer lugar, num hotel, tem facilidade, na nossa casa não tem problema nenhum. Problema nenhum. E tem gente que quer e não tem essa possibilidade. Então Jesus está deixando isso com uma clareza muito grande. Olha o que ele diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Olha só. Não, presta atenção no que ele está dizendo. Sodoma, cidade do pecado. Cidade do pecado. Olha só o que ele está falando. A comparação que ele está dizendo: Sodoma com Cafarnaum. Sodoma é a cidade do pecado. Cafarnaum é a cidade do QG, do quartel-general de Jesus Cristo. Jesus rodava Cafarnaum, Jesus andava Cafarnaum. O tempo todo em Cafarnaum. Ele está dizendo o seguinte: o peso para Sodoma vai ser menor do que o peso para vocês. Se Sodoma tivesse escutado, vivenciado, ela ainda estaria lá até hoje. Você acha que você vai para o céu, Cafarnaum? Olha o que Jesus Cristo. Não, você vai descer até o inferno. Lhe é apresentado, lhe é colocado. Então, quando Maria Madalena ela recebe aquilo, ela agarra aquela oportunidade, ela não quer voltar nunca mais para aquilo, ela não deixa Jesus Cristo de forma alguma. Ela não deixa. Existem os textos apócrifos que contam a história dela, que ela foi uma das missionárias mais, ela adentrou a Europa, pregou o Evangelho, sabe? Mudança de vida, senhorio de Cristo. Senhorio de Cristo. Porque nada passa aleatoriamente incógnito. Não, tudo tem um preço. Tudo, todas as escolhas têm consequências. Todas. Lhe é dada a oportunidade. Nos é dada essa oportunidade de libertação. Nós precisamos aprender isso com ela. Quer dizer, uma cidade que estava com Jesus o tempo todo ali, é o que ele vai falar, ó. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. No dia do juízo, espera aí.
Sodoma, não, essa aqui não ouviu isso, não tiveram isso. Cafarnaum, não. Esses aqui, não. Forma diferente. E assim será com cada um de nós. Com cada um de nós. Eu sei as oportunidades que eu tenho. Muito diferente de muita gente que não tem. Muito. É assim de... Eu sei, que Deus colocou a forma assim. Nossa. Então a minha responsabilidade se torna muito maior. Muito maior. Eu não posso estar julgando a pessoa, olhando a pessoa. Hoje é interessante que essa palavra foi uma pessoa... Eu postei alguma coisa com uma pessoa, essa pessoa me respondeu de uma forma tão dura. Chamou todo mundo de vagabundo, de bandido, julgando. Isso tudo vão para o inferno, pastor. E aí foi quando eu sentei e Deus começou a falar. Primeiro, eu não conseguia desenvolver. E aí precisou acontecer isso, aí Deus começou a desenvolver. A gente não pode estar julgando a vida do outro. Você não julga, deixa muito claro. Se você julgasse é você mesmo, você não seria julgado. Por que tu julga o servo alheio? Por que você se preocupa? Você não sabe o peso que a outra pessoa tem. A gente não pode agir dessa forma. Olha só, o que Jesus Cristo fala? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ele faz a parábola lá e conta. Então, sabe, eu não posso estar julgando. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Então eu tenho que amar. Eu tenho que fazer como Jesus Cristo. Eu tenho que amar e ajudar, sem estar medindo a vida da outra pessoa. Será que ela teve a mesma oportunidade que eu tive em toda a vida? De todas as ordens possíveis? Porque você é consequência do meio que você vive, querida. A tua percepção, ela é afetada pelo meio, pelo contexto que você está vivendo, sociocultural, econômico. Aí a sua percepção que você vai tendo aqui, da cognição, que vai trabalhar na sua mente, vai ser interferida. Então não é todo mundo que consegue ter os mesmos raciocínios, porque difere do contexto que elas foram vivendo. Às vezes foram criadas por pessoas abusivas, às vezes passaram muita necessidade, são muitos fatores. Então não cabe a mim julgar. Eu sei da minha vida, eu sei da oportunidade que eu tenho. Então nós temos uma oportunidade de receber Jesus Cristo, o agir de Jesus nas nossas vidas, de forma... Tem um hino que a irmã Sofia gosta muito, Conta, né? Conta quantas são que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Pare e conte o tanto que Deus já agiu na sua vida, que você agradeceu. E aí? Como é que eu tenho agido a respeito disso? Isso é peso. Então, a gente começou a palavra falando de opressão. Todos nós vivemos num mundo que o inimigo oprime. Jesus traz libertação para vivermos debaixo do seu senhorio. O meu jugo é suave. Ele tem um jugo, sim, para colocar sobre você. Mas não tem essa opressão. Não. É completamente diferente. Você não vai andar solto assim, não. Tem um jugo, ele vai te colocar. Mas é muito diferente do jugo do inimigo que o mundo está. Então eu preciso tomar essa escolha. Essa libertação cabe a mim escolher. E tem um preço isso, essas oportunidades que nos são dadas. Então, que a gente possa ser instrumento de libertação para a vida das pessoas, que nós possamos nos vigiar para não nos tornarmos oprimidos pelo inimigo. Muita atenção na sua vida, no seu dia a dia. Cuidado, cuidado. Essas pessoas que são mais jovens, muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Sabe? Nunca desobedeça seus pais, nunca. Por mais que você não entenda, obedeça. Nunca desobedeça a palavra de Deus. Por mais que você não entenda, obedeça. A gente não sabe, porque tem toda uma trama em volta da gente. E pegue essa oportunidade que Jesus está lhe dando, agarre, firme, transforme de vida, mude o seu comportamento, mude. E não vamos mais estar julgando ninguém, querido, pessoas nenhuma.
Quem dera se outras pessoas tivessem tido a mesma oportunidade que eu tive. Quem dera. Eu conheço pessoas que tiveram muito menos que eu tive e talvez tomaram para si com muito mais veemência a oportunidade de Cristo do que eu. Talvez eu demorei mais. Então que a gente possa aprender isso com Jesus Cristo, nessa caminhada com Jesus, para verdadeiramente nós provarmos dessa libertação que Ele entrega a cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Você crê que Jesus está presente aqui, querido? Você crê? É real. Às vezes a vida tem nos levado a gente esquecer disso. A presença de Cristo, do Espírito Santo, é muito real. Sabe? Às vezes a gente não lembra que tem alguém acampando ao nosso redor, os anjos do Senhor. Mas, sabe, a gente vai deixando levar e vivendo uma vida muito, cética, não aceitando, não crendo mais no sobrenatural. Isso é real, é verdadeiro. O inimigo também está aqui, mas quem está contigo é muito maior que quem está contra você. Não tenha medo das dificuldades, somente seja forte e corajoso para fazer tudo conforme Deus orientou para você fazer. E você vai vencer todas as suas batalhas. Feche seus olhos agora. Deus Pai querido, santo e maravilhoso, a Tua presença é muito real no nosso meio, Senhor. Muito mais forte do que essa própria som dessa minha voz, Senhor. É real, é verdadeira, Senhor. E nós queremos clamar a Tua presença agora do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele venha agir nas nossas vidas, venha nos tratar, Senhor. E verdadeiramente nós possamos absorver essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. E de mudarmos aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Hoje é noite de libertação. Venha nos libertar de tudo aquilo que nos oprime, Senhor. De tudo aquilo que tem nos escravizado, de tudo aquilo que tem nos levado a distante de Ti, Senhor. Nós possamos, Senhor, decidirmos como Maria decidiu de seguir a Ti, Jesus Cristo. De ser um verdadeiro discípulo Teu, obedecendo a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos ser instrumento Teu, Senhor, de libertação a tantos que estão sendo oprimidos, Pai, pelo inimigo, Senhor. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. Então que a Tua igreja, Senhor, seja audaciosa e adentre, Senhor, no terreno do inimigo, Pai. Tem almas clamando, Senhor. Tem crianças sofrendo, jovens, idosos, Pai. Nos usa como Teu instrumento para libertarmos, Senhor, de espíritos malignos, e que essas pessoas possam ser, Senhor, libertas, e que o único espírito que seja presente na vida delas seja o Teu Espírito Santo, Pai. Usa-nos, Senhor, cada um de nós, Pai. Mas que nós possamos começar a fazer a obra em nós mesmos, Senhor. Nós possamos verdadeiramente nos desgarrar de tudo aquilo que tenta nos prender e nos soltar para vivermos, Senhor, livres, Senhor, para voarmos junto contigo, Senhor, nas asas do Espírito, Pai. Termos a liberdade, Senhor, de simplesmente Te adorarmos, Pai. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Clamamos isso a Ti, Senhor. Age nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podeis assentar, queridos.